Bom dia! E nosso café da manhã? Hoje está um dia quentinho, mas tem um pouco de chuva. Isso é uma coisa. Quando eu era pequeno, se falava que era o casamento da raposa, chuva e sol. Depois eu acho que assisti um filme do Kurosawa. O Kurosawa faz um filme, acho que é Sonhos, onde ele tem uma grandiosa criação de imagens que referem esse casamento num dia de sol e chuva, e é algo deslumbrante. Deem uma olhadinha no Kurosawa. Eu gosto muito do cinema japonês, na perspectiva e na visão do Kurosawa. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha lá. Mas enfim, hoje eu lembrei de uma história de amor. Todas as histórias são de amor, por isso elas são um pouco ridículas, né? Isso no sentido bacana, né? Elas têm os sabores e os dissabores tudo misturado, e no final a gente segue a corda bamba da vida de uma forma sempre divertida, eu acho. Mas numa dessas viagens para New York City, que é a cidade que eu gosto muito de visitar e visitei muitas vezes, como já comentei, um belo dia numa dessas viagens, agora já nos anos 2000, não precisarei o ano exato, né, mas foi nos anos 2000, e a questão hoje, nossa linha de busca dessa história seria: o que de especial aconteceu em New York que deixou seu coração nas nuvens? Isso é bom, né? E a gente, quando fala de historinhas de amor, não precisa demarcar tempo, início, meio, fim, porque elas são atemporais, né? Elas existem por si só e elas não têm tempo marcado, elas são algo de uma duração impossível de medir, porque ela se apresenta numa outra perspectiva de percepção que não é esse tempo contado. Então foi uma experiência dessa dimensão que ainda está comigo, e eu vou contar um pedacinho disso para vocês. Eu chegando em Nova York, como de sempre, faço as coisas básicas de ver a cidade, rever com o olhar do turista, porque é sempre novo, revisito lugares e tal. E nesta oportunidade eu fiquei dividindo um apartamento com uma sobrinha que está morando e que mora em Nova York. Nesse período ela estava num apartamento grande que possibilitava que eu ficasse num dos quartos, e a gente dividiu esse espaço durante as minhas férias. Num desses dias, minha sobrinha, conversando comigo, ela fez: e aí, como está o coração e as novidades e tal? Você gosta de rede social, de buscar relações na rede social? Eu fiz: olha, eu não costumo fazer, não é muito minha praia. Eu prefiro o choque do carro no mercado, ou a paquera na praia, ou na biblioteca, ou na rua. Prefiro essa casualidade. Mas aí eu topei a proposta e fui para as redes sociais, que tem muitos aplicativos para essa finalidade. E meio que sim, tá, vamos lá, tudo bem. E aí rola uma possibilidade de um encontro, tá certo? Não estávamos muito distantes, era uma distância possível de caminhar, inclusive. E como eu adoro caminhar, e caminhar em Nova York é sempre divertido, eu fui ao encontro caminhando, depois de todas as conversas online, que quem já usou esses tipos de aplicativo sabe do que estou falando. E aí tinha um bate local, que era uma pracinha das muitas pequenas praças que se espalham em Nova York. E eu chego antecipado, como eu já comentei, eu sou de antecipar se é possível. Se está marcado para 2, eu chego no mínimo meia hora antes. E nessa chegada antecipada eu faço um reconhecimento do local, e para ter certeza que eu estava no local combinado,
eu dou uma olhada para ver se tem pessoas que eu pudesse tirar alguma dúvida e tal. E tinha pouquíssimas pessoas nesse local. Era realmente um espaço pequeno, com alguns banquinhos, umas pequenas mesinhas espalhadas. E eu escolho, tinham duas pessoas na minha visão. E eu escolho uma delas que estava meio que fazendo uns exercícios, uma mistura de yoga com alongamento, e eu me aproximo e gentilmente peço licença e questiono para confirmar se eu estava no local de determinado nome e tal, e descrevo, e a pessoa responde inicialmente em inglês e em seguida completa em português dizendo: "Você é brasileiro?" E eu fiquei assim espantado. Ela disse que identificou pelo acento e pelo, não sei, alguma coisa, ela tinha uma paixão pelo Brasil, e ela era uma italiana nova-iorquina que nunca tinha vindo no Brasil. Essas minhas histórias aparecem assim, essas figuras sempre, né? E que interessante isso. E ela conversa comigo em português, claro, também com sotaque, porque ela resolveu estudar português por alguma razão. E ela esclarece para mim que eu estava no local certo e que tudo era como eu tinha realmente pensado, é ali mesmo, e que eu aguardasse que eu estava no lugar certo. Que interessante, né? Eu estou num lugar em New York, resolvo conversar com alguém para tirar uma dúvida, e esse alguém responde na minha língua original. Por alguma razão, eram duas pessoas que tinham nesse lugar, uma delas que não conhece, inclusive, o Brasil, mas que estudava português, que não é a língua mais falada lá naquela cidade, né? Tem, claro, pessoas que falam, mas comparado com o espanhol e o inglês, pouquíssimas pessoas. É uma agulha no paeiro. Então, sento lá no meu lugarzinho para esperar o combinado, quem eu estava aguardando. Passado um período, era fácil visualizar, porque essa praça tinha portões de entrada, era fácil visualizar quem adentrava a praça. E aí eu observo alguém chegando, pela descrição eu supus que seria aquela pessoa. E aí, depois de um período de observação, a pessoa se dirige ao local onde eu estava, e era exatamente essa pessoa. E aí foi, desde o primeiro momento, uma afinidade interessante. Havia sabe quando você tem, através do sorriso, dos olhos e das primeiras falas, que tem uma conexão boa? Eu já fiquei olha que bom, rolou uma química. E aí, conversa vai, conversa vem. Eu, habitualmente, eu gosto de presentear pessoas. Não toda hora, todo momento, mas às vezes sim. E por alguma razão, antes desse encontro, eu pensei, eu vou comprar um presentinho para esta pessoa. Isso eu estou voltando um pouquinho no tempo em relação a esse encontro na praça para contar esse parêntese, para contar essa etapa do presentinho que eu comprei. E aí, antes de ir para a praça, eu vou dar uma caminhada. Tinha uma galeria com lojinhas no caminho e tal, e eu circulo, eram muitas possibilidades. E eu estava cheio de dúvidas, o que comprar e tal. E aí, na indecisão, eu caminhando e tal, eu resolvi... não, que loja interessante, era uma loja de diversidade, com tudo que você imagina, de chocolate a bolsa de palhas. E aí eu fiz, que loja divertida e tal, entrei e automaticamente me dirigi para uma seção de chocolates e comprei um chocolate que eu gostei, assim, da descrição. Eu não sou chocolatra, mas adoro. E queria dar alguma coisa que eu gosto para a pessoa naquele momento do nosso encontro. E aí compro esse chocolate e está lá na minha mão, mandei fazer um presentinho. Estou aguardando a pessoa chegou, como eu já contei para vocês, e a gente estava conversando, e no meio da conversa eu disse, olha, eu tenho um presente para você. E aí, que bom, um presente e tal. Aí eu entrego o presente. A pessoa gentilmente abre na minha frente tudo. Quando a pessoa abre o presente, ela fez para mim, Jair, eu não acredito. Você comprou esse chocolate? Esse chocolate é vendido na minha loja. Só tem na minha loja aqui nessa área. É um chocolate exclusivo que eu vendo. Vocês acreditam nisso? Era uma pessoa que eu nunca tinha tido contato nenhum na vida. Entrei numa rede social, marquei um encontro.
Do nada resolvi comprar um presente. Entro numa galeria em Nova York gigante, com várias lojas. Depois de muito andar, escolho uma loja que eu achei que era interessante, porque era de diversidade, e compro um chocolate na loja da pessoa que iria me encontrar. Eu nunca tinha ouvido falar, não deu para entrar em detalhes de vida pessoal, o que eu faço, o que eu não faço. Foi só uma, vamos nos encontrar, descrição, gosto disso e tal, vamos tomar um café. É tipo esse tipo de conversa, então a gente não se conhecia em nada. E aí, o que acontece? Passado isso, a gente começa a caminhar, a conversar e tal. E no caminho para casa, a gente vai se divertindo nas ruas de Nova York e o mundo fica azul. Então o resto vocês já imaginam.